Irmãos, hoje é o 13º encontro, mas eu preparei o Ágapos em 14 aulas, amém? Então nós vamos terminar a 14ª aula e não na 13ª. Por quê? Não é só porque eu não gosto do número 13, amém? É porque a palavra de Deus, ela sempre nos mostra que um ciclo se termina com 14 gerações, 14 anos. O número 14 na palavra de Deus, ele fala de 2 ciclos completos. E eu acredito que o Ágapos, eles são sempre 14 aulas. O Senhor me deu essa palavra. Aí, show de bola. Deu um pouco de retorno? E hoje eu quero terminar, eu vou dar 2 aulas mais sucintas, mas muito importante para a gente terminar esse momento. Amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz com todos vocês que permaneceram até o fim. Teve um ou outro aqui que faltou uma ou outra vez, né? Mas nós terminamos melhor do que começamos. Sentimos falta talvez de alguns, mas terminamos com o Deolindo, que não começou com a gente, aí ó. E hoje finaliza. Semana que vem nós não teremos o Ágapos. Nós teremos uma semana aí para inscrição do Trivium. Eu vou estar direcionando as pessoas que eu creio que devem fazer essa aula, mas está livre para todos essa inscrição. E o Trivium é a forma correta de pensar. Né? Conhecimento, discernimento, sabedoria, gramática, lógica, retórica, é a mesma coisa. Só que os hebreus, Moisés, Abraão, eles já ensinavam essa forma. E veio de geração em geração, né, até que foi cada vez mais explanada por Jesus, pelos profetas, pelo berço da Grécia, o berço da filosofia, Aristóteles, Sócrates. E nós cremos que a forma que nós devemos estudar e aprender a aprender. Amém? Então, a gente vai estar vendo aí. Hoje eu quero começar falando e dar uma aula. Abre comigo Filipenses capítulo 4, versículo 5. Nós vamos concluir hoje um assunto. Qual que é o assunto da Escola Ágapos que nós finalizamos hoje? Liderança. Esse é o assunto base. Então eu passei 14 aulas falando somente sobre liderança. Amém? Só isso. Quando nós abrirmos a inscrição do novo Ágapos, nós iremos falar sobre visão. Cara, o som está estranho para mim, não sei se é meu ouvido. Dá um pouquinho de agudo aí para mim, vê se é isso. Falaremos, parece que está dentro de uma bolha assim. Falaremos sobre visão. Ei, acho que é isso. Mas agora, nós vamos terminar a liderança. Visão, ele pega num outro aspecto, ele não vai estar tão em preparar os líderes, mas estará mais em como fluir naquilo que é espiritual, da forma correta, como manter a nossa visão naquilo que deve ser, o que é visão, como é formada a nossa visão, e como que nós mantemos nosso caminhar no Senhor. São coisas que nós temos que entender, irmãos, porque senão nós não conseguimos permanecer na igreja. Amém? E aí, por final, que provavelmente não vai ser esse ano, só vai ser ano que vem, se o Senhor Jesus não tiver voltado, eu irei usar 14 aulas só para falar de paternidade. Amém? Tudo que eu sei de paternidade, tudo que eu aprendi de paternidade, tudo que eu contemplei de paternidade, tudo que eu entendi na prática, a gente vai estar ministrando. Então vamos lá. Filipenses 4:5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Seja notória a vossa justiça, a vossa equidade. Deixa eu dar só um abre parênteses. Por que eu vou finalizar 2 aulas hoje? Por que não na segunda que vem? Porque o Senhor me deu uma palavra que nós estamos fechando um ciclo justamente até sábado. Amém? E domingo nós começaremos um novo tempo. Então, quarta-feira agora será a última aula do sacerdócio eterno. Nós fizemos 7 aulas e depois 3 aulas. Mas essa terceira aula vai ser a última do sacerdócio de Melquisedeque. E então, a próxima série de estudos na quarta-feira ainda nós vamos estar anunciando. O Senhor está confirmando no meu coração. Amém? Vamos entrando nesse lugar com a liderança em nome de Jesus. Agora, por que eu li esse texto? O que eu vou falar hoje na aula? Eu vou falar sobre a essência revelada ou a imagem projetada. Eu sou pastor, eu trabalho com muitas pessoas,
E eu vejo no meio cristão muitas pessoas fazendo o quê? Projetando a sua própria imagem. Investe em rede social, ou veste uma capa no meio da igreja, ou mostra o seu sucesso nas multidões. Então, por exemplo, se multidão definisse sucesso, não teria tanto pastor caído com igreja cheia. Eu não tenho pressa de encher a igreja. Eu tenho pressa em trabalhar nas almas para que as almas sejam edificadas e fundamentadas em cima da rocha que é Jesus, de verdade. A igreja, só que a multiplicação da igreja é uma consequência disso, mas não quer dizer que um lugar cheio define o sucesso divino na vida de uma pessoa, o sucesso no prisma divino. Só que tem muita gente que precisa manter uma imagem. Por que tem pessoas tão difíceis de ser corrigidas? Ou por que os pastores são praticamente intocáveis? Nenhum pastor ouve quase uma correção, um conselho. Está muito alto aí na frente? Não, tá bom? Não houve um conselho, não houve uma correção, porque entram num lugar aonde querem sustentar uma imagem, porque sentem-se a aprovação de Deus por aquilo que executam. Então você tem que entender que ou você tem imagem ou você tem essência. Quem tem essência tem altar com Deus. Não precisa de imagem para se sentir bem, ou para se sentir aprovado. E o Senhor está me provando nisso. O Senhor está mexendo nos meus sentimentos. O Senhor está tocando em áreas da minha vida onde talvez eu projete imagens, onde eu quero projetar imagens, e está tocando na minha vida onde eu devo manifestar a essência. Porque quem tem essência do céu não precisa de imagem. Não adianta nós termos uma grande casa se a gente não tem uma grande família. A casa aqui, o templo da Cor, não adianta eu ter um mega templo e falar, nós temos uma grande igreja. Não, uma grande igreja é uma grande família. Não adianta a gente querer ter uma imagem daqueles que têm para poder sair bem na foto. Eu estou falando de algo externo. Não adianta a gente querer ter performance, não adianta a gente ter, sabe, irmãos, antigamente eu via aquelas casas bem grandes, cheias de quarto, e aquilo para mim tinha um ar de assombrado, não sei você, mas eu via aqueles casarão e ficava, meu Deus, que coisa sinistra, vazio, porque tinha pouca gente. Hoje o que eu mais queria é ter um casarão, eu queria ter uns 30 quartos para botar os filhos tudo para morar comigo, nós falar de Bíblia o dia todo. Hoje eu quero já fazer um prédio, não vai ter uma casa, vamos ter um prédio, e assim nós vamos. Por quê? Porque a família está crescendo, então tem o porquê ter um casarão. Mas você tem um casarão sem ter uma família, a casa é vazia, a casa é fria. Isso eu estou falando no material. Só que aqui dentro nós, muitas vezes nós temos uma casa vazia, mas uma imagem bonita. E potencializou isso com essa era do Instagram. Não adianta por fora, nós temos uma imagem que impressiona, mas por dentro nós sermos podres. Tristes, vazios. Não adianta no Instagram a gente ter milhares de seguidores, ou na sociedade, nos amigos, todos ver que nós estamos bem, mas por dentro nós somos vazios, não temos destino, não temos direção, não temos algo dentro de nós que nos firma na paz verdadeira. Então não adianta nós tentarmos nutrir uma imagem. A imagem não impressiona a Deus. Não foi quando Moisés abriu o mar vermelho que impressionou a Deus. Foi quando ele deixou o conforto do Egito. Não é a projeção que tu tem no meio das pessoas que vão fazer de você estar próximo de Deus, mas é o quanto do teu coração de verdade o Senhor tem. Até porque todo mundo, irmãos, eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando, todo mundo que tenta sustentar uma imagem diante de mim nunca é curado. Porque Jesus falou, eu vim para os doentes, mas todos eram doentes. Ele não estava falando de doença física, ele estava falando de doença emocional, espiritual. Mas por que ele falou, eu vim para os doentes? Sabe o que o Senhor Jesus estava falando para os fariseus? Eu vim para aqueles que reconhecem que são doentes. Os que não reconhecem, eu não curo.
Porque toda cura começa quando você entende que você não é o que tu pensa que tu é. Ou que você não é o que tu tenta afirmar. Então, muitas vezes as pessoas chegam diante de mim e elas não permitem ser tocadas porque, afinal de contas, o que vão pensar de mim? Eu canso de ouvir, canso no bom sentido, não que eu estou cansado. Muitas pessoas vêm falar comigo, mas pastor, mas eu estou bem, mas eu estou crescendo, mas eu estou desenvolvendo, e está nada. Só que a pessoa fica se afirmando porque ela quer ter uma imagem no meio do povo. Não, irmão, fala que tu não está bem. Fala que tu não sabe do teu destino, fala que tu está podre mesmo. Estou podre, estou caído, não sei para onde ir, estou viciado. Estou escravo da pornografia. Não importa. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, o Senhor falou. Todo mundo saiu, porque todos pecaram. O pecado não é exclusividade de alguém. Então não tenta nutrir uma imagem. Eu preciso terminar a aula de liderança dizendo, não bote uma capa de um líder. Ninguém quer ver a tua capa, os teus filhos não querem saber, os teus filhos te conhecem. Quem anda contigo sabe o trapo de imundícia que tu é sem Jesus. Não adianta tu querer vestir uma capa e dizer que tu é alguma coisa, tu não é nada. Eu não sou nada. Agora, quando eu chego diante do Senhor e falo, Senhor, eu reconheço a minha limitação, eu deixo Deus trabalhar, por quê? Porque um homem de mentira jamais vai conhecer a verdade e o amor. Um dia o Daniel me falou uma frase do Olavo de Carvalho que ele fala, um homem de mentira nunca conhecerá a verdade. Um homem de mentira, que veste uma capa, que projeta de si mesmo uma imagem em meio à sociedade, jamais conhecerá o amor, a verdade. Por quê? Porque ele sempre vai ter uma motivação escondida. Ele nunca vai ser compassivo, misericordioso, justo. Ele nunca vai largar o hábito de maldizer e de julgar as pessoas, porque ele precisa se esconder atrás de uma realidade. Ele precisa apontar o fracasso dos outros para, afinal de contas, a minha imagem não ser tão ruim, porque não tem essência, não tem caráter. Agora, aqueles que reconhecem a sua fraqueza e permitem ser tocados, eles são tratados e se tornam algo de verdade. Porque não querem nutrir uma imagem. São aqueles que entregam as suas coroas e falam, pode me tocar, Senhor. Eu entrego a minha fama, eu entrego o meu status. Eu entrego todo o meu coração. E o Senhor pode me tocar. Quem sustenta uma imagem produz muito pouco, irmãos. Porque está muito preocupado com aquilo que os outros estão pensando. Quem não sustenta imagem nenhuma, produz muito. Eu vejo. Quando eu percebo que uma pessoa está largando a sua vontade de se afirmar no meio do povo, ela começa a crescer, 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 porque ela não está mais nem aí. Agora já não tem mais a ver com a imagem que eu estou vendendo. Tem a ver com a essência que eu sou. Sabe, irmãos, eu prefiro que as pessoas vejam a minha fraqueza, para que eu não precise trabalhar numa falsa imagem e poder viver leve, do que esconder todas as minhas fraquezas, para ter que ficar criando uma imagem daquilo que eu não sou. Eu sou o que sou. Ser espiritual não é você ter uma imagem de Deus. Ser espiritual é você ter um coração apaixonado e desejoso por Deus, que busca e se arrepende todos os dias. Ser espiritual não é você sentar numa mesa e dizer um eis que te digo. Ser espiritual é você sentar numa mesa e as pessoas conseguirem olhar nos teus olhos e ver que é verdadeiro o que está ali. Que tu não está se escondendo por trás de nada. Porque tu não quer nutrir uma imagem. A imagem que nós projetamos não tem a ver com a integridade que nós temos. A tua escolha diária, os teus hábitos e as tuas prioridades vão definir a tua integridade. Provérbios 10, 29 diz, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína é a ruína dos que praticam o mal. Quem tem imagem não tem integridade. Quem tem integridade não precisa zelar pela sua imagem, porque é o pai que testifica do filho e o filho que testifica do pai. Não é, sabe, não tente se defender, não tente se afirmar, não tenha medo de ser tocado, tenha medo de querer ser o que você não é. Ah, mas pastor, tu também não quer ser algo que você ainda não é? Eu quero, só que eu não estou dizendo que eu sou, eu estou dizendo que eu quero ser.
E não tem problema de eu ainda não ser. Tem muitas coisas que eu já sou, tem muitas coisas que eu ainda não sou. Não tenha pressa em se afirmar, mas de ser íntegro. O que é ser íntegro? Ser inteiro. Inteiramente você, em todos os lugares que você estiver. Não precisa ter medo do teu passado. Se arrependa do teu passado, resolva ele. Eu lembro uma vez que eu estava com o Deolindo, um dia que a gente levou ele lá para o centro, falei, Deolindo, não tenha medo do teu passado. Lembra disso, Deolindo? Falei, se arrepende e acabou. Não tenha medo dessas coisas vir para fora. Não importa. O que passou, passou. O que a gente pode fazer com isso é se arrepender e a partir de agora mudar. Mas ter vergonha, todos nós pecamos. Não temos que sustentar uma imagem. Na verdade, as nossas fraquezas é matéria-prima para o Senhor poder nos aperfeiçoar. Enquanto nós não reconhecemos a nossa fraqueza, a gente não melhora. Tem muitos líderes com uma capa, que nem Naamã, uma armadura bonita, mas por baixo leproso. Então não sustenta o que você não é. A integridade, ela faz tu ser inteiro. Salmo 24, 3, 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura enganosamente. Sabe o que ele está falando aqui? Os íntegros, que não dão palavra mentirosa e que não vivem pela vaidade. Esses viverão na minha casa. Não está dizendo que é o que nunca peca, o que nunca erra. Não está dizendo que luta contra alguns pecados. Está dizendo o íntegro, aquele que é inteiro, que é o que é em todos os momentos. Que declara as suas guerras, que não se esconde atrás da folha da figueira. O íntegro é aquele que é o mesmo em todos os lugares. Ele não precisa sustentar uma imagem, ele é o que é. Ser íntegro não quer dizer que justifica você falar, por exemplo, um palavrão. Ah, mas eu falo lá, eu falo aqui. Tá, tu é pecador lá e tu está errado aqui. Tu está errado lá e tu está errado aqui. Então muda. Eu não estou dando para você uma ferramenta para tu ser libertino. Ah, eu sou assim, ou você, onde eu estiver, eu vou ser. Não, não é sobre isso. Tu tem que se arrepender, tu tem que mudar. Porque o pecado ainda leva para o inferno. Mas não adianta tu ser mal por trás e bom pela frente. Não adianta você ser camaleão. Sabe, eu vejo muita gente camaleão. Está comigo, fala numa linguagem bíblica, crentez, evangélica. Quando está lá fora, com os amigos do trabalho, com os colegas do trabalho, fala numa linguagem podre. Quando está com os advogados, fala numa linguagem criminal. Quando, sabe, aquela pessoa que parece que se molda o ambiente que está, quando está com a família, fala mal dos parentes. Quando está com o amigo da rua vizinha, fala mal da rua dele. Quando está com os pessoal da rua dele, fala mal da rua vizinha. Porque é o camaleão, onde ele senta, com quem ele senta, define quem ele é. Não tem identidade, não tem integridade. O íntegro, ele não busca o prazer e o sucesso a qualquer custo. Ele não vende o seu coração. Ele não vende a sua fidelidade ao que é puro, ao que é verdadeiro. O íntegro, ele não é um impostor. O íntegro é algo. O impostor cria uma imagem, faz de conta que é. Irmãos, quando eu descobri isso, irmãos, mudou minha vida. De verdade, saiu um peso das minhas costas. Porque o íntegro flui. Tudo que eu faço aqui, irmãos, é natural para mim. Eu falar da Bíblia aqui em cima desse púlpito, ou falar na mesa da minha casa, é a mesma coisa. É o que eu sou. Eu não preciso forçar ser um pastor que prega para líderes. É natural. Porque é o que eu vivo, é o que eu fluo nisso. Eu não preciso me esforçar. O aniversário da igreja está chegando, eu não estou me esforçando para fazer uma pregação. Eu naturalmente estou vivendo em busca de revelações mais profundas e para guiar o povo do Senhor. Agora o impostor não, ele sempre está com o peso de criar uma imagem que ele não é. Eu tenho que criar uma pregação que mostra isso. Não, irmãos. Tu não precisa criar nenhuma pregação que mostra nada, tu tem que falar o que tu sabe. Fala o que tu cavou no poço da tua casa, lá no devocional. Os teus estudos. Fala. Porque o íntegro é. O impostor tem que criar uma imagem. Para o impostor é difícil no trabalho, porque tu tem que criar um vocabulário diferente. E na igreja tu tem que refrear
aquele vocabulário que você tem o tempo todo. O impostor, ele veste uma capa. Ele nunca é nada de fato. Ele é o que precisa ser para alcançar os objetivos mais imediatos dele. Quem é íntegro não se preocupa com o que vai falar. Se preocupa com como falar, para não machucar quem o ouve, mas não no que vai falar, porque ele é puro de fato. Agora eu percebo muitas pessoas com medo do que está falando, do que vão pensar. Eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim, irmãos. Eu sei quem eu sou. Se alguém quiser me conhecer, me conheça, eu não tenho o que esconder. Mas eu me preocupo se a forma que eu falo machuca alguém. Mas quem eu sou, basta viver comigo e irão me conhecer. Porque o íntegro, ele não tem medo, ele não carrega um peso, ele é o que é. O íntegro, ele manifesta o que é. Ele não precisa ficar pensando o que é. Amém? Deixa eu te falar uma coisa para terminar esse assunto. Jesus, ele morreu não pela tua imagem. Ele morreu pelo teu coração, como tu é. Então a minha oração, nessa 13ª aula, é que você encontre um lugar no Senhor, onde o teu coração seja alinhado com a tua boca, que tu não precisa ser dupla pessoa, que tu possa ser o que tu é, no lugar em que você estiver. Amém? O sucesso da liderança, o grande sucesso da liderança está, escreve o que eu estou falando, vocês vão carregar isso pelo resto da vida. Eu tenho certeza. Porque é a característica que eu vejo em grandes líderes. Eles são o que são, aonde eles estão. Seja em casa, seja na igreja, ele é o mesmo. Tu não percebe uma variação. Ele é o mesmo. Se você precisa ser um outro tipo de pessoa, é porque alguma coisa está te faltando. Jesus, ele morreu por você como tu é. Tu não precisa ser nada a mais. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, agora eu quero terminar falando de obediência e a ética. Conversei um pouco hoje com o Daniel sobre alguns pensamentos que eu tinha. Alinhei o coração com ele dentro de um conhecimento bem fundamentado acerca disso. E eu queria trazer para você. Então nós terminamos sobre imagem e integridade, amém? Glória a Deus, amém. Então agora, obediência. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema de todo o relacionamento do homem com Deus é uma palavra. Quem arrisca? O oposto. Desobediência. O grande problema de toda a história, pode pegar Adão, pode pegar Noé, pode pegar Abraão, pode pegar todo mundo, pode pegar o Júnior, o Rafa, o Deolino, o Daniel, a Ingrid, todo mundo. O grande problema chama-se desobediência. Desobediência é o centro de todo o problema. A Bíblia diz que o povo de Deus lá no deserto não entrou na terra prometida porque eram incrédulos. Por quê? Porque eles não obedeciam o que Deus mandava por incredulidade. A desobediência é o centro de todo o problema da terra. A desobediência, na verdade, é o fruto de um coração endurecido e rebelde. A desobediência, nota isso, é um fruto de um coração duro e rebelde. Mas pastor, por que é tão difícil obedecer? Vamos para a palavra. Efésios 2, 1, 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A maior causa de desobediência está aqui: o culto ao prazer. As pessoas
largadas na desobediência, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos. A maior causa de desobediência é uma força instalada no mundo, muito poderosa, a força da queda, que faz todos os homens, até essa força ser quebrada pelo Evangelho, seguirem os desejos da terra. Eu penso, eu desejo, eu faço. Aí vem a cruz, vem o Senhor Jesus, aquele que eles esperavam que ia cumprir todos os desejos, e em vez de ele cumprir todos os desejos, ele mata todos os desejos. Tem um livro chamado Deus Destruidor de Sonhos. É muito bom esse livro. Vem Jesus e mata, ele fala, ó, agora a vida é essa, conhecer o Pai. E conhecer o Pai é me seguir, e me seguir é ir para a cruz. Tu vai ter que negar os teus desejos, é o oposto do que tu vivia. Não dá mais vazão para a tua carne. Só que é interessante porque toda a história, as pessoas que seguiam os seus desejos, se mataram, morreram entristecidas, confusas ou com depressão. Mas as pessoas que negaram os seus desejos e seguiram a cruz, ainda que lançadas na cova dos leões, elas morriam sorrindo. Homens que hoje estão presos em diversos países que perseguem os cristãos, em jaulas, aonde só está a cabeça para fora da água, que eles dão o suficiente de comida para não morrer, estão cantando e louvando até acabar suas forças. Enquanto pessoas que buscam o seu desejo estão morrendo dia após dia. E pessoas que negam a sua carne estão vivendo dia após dia. Porque a maior causa da desobediência vem pelo amor ao prazer. E hoje, quando eu estava organizando essas informações, eu descobri que na Constituição brasileira, no artigo 6 da Constituição Federal, diz: são direitos sociais essenciais à busca da felicidade. A Constituição do Brasil diz que é teu direito a busca da felicidade. É essa lei que dá força para todos os movimentos LGBT. Porque entendem que a felicidade é a perversão sexual. Não importa como, o importante é ser feliz. Ou seja, pessoas estão brigando por direitos legais para poder desobedecer aquilo que é divino. Tamanho problema que a gente está vendo na sociedade. Estão buscando por lei, legalizar o que é mal. Porque se você coloca a felicidade humana no centro, com o pêndulo errado, e você entende que felicidade é homem ter relação com homem, mulher com mulher, então você pegou aquilo que é mal e colocou por lei que isso é felicidade e é bom. Essa lei depende do crivo do Supremo Tribunal Federal. O que os 8 juízes, aliás, 9 ou 11, o que os 11 juízes definirem o que é felicidade, é felicidade. Então, se as pessoas começarem a dizer que a igreja é opressora e que ela cerra a felicidade das pessoas, nós poderemos ser criminalizados. Porque a Constituição prevê esse direito. Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo, eu tenho que observar para ver se é o que é. Mas ele falou que a ONU assinou um termo de uma espécie de uma lei entre eles, ou um decreto entre eles, que o casamento gay vai ter que ser aceito por todas as igrejas. Eu não sei como vai vigorar e por onde que eles vão fazer essa pressão social, mas está acontecendo. Porque todos têm que ter o direito à felicidade, mesmo que isso voga matar a fé de uma pessoa. Olha que diabólico isso. Mas por que isso? Porque a sociedade caída trabalha para legalizar o que é pecado. O mundo trabalha para fazer a desobediência ser tido como algo bom. Na mente das pessoas, as pessoas pensam assim, ó, toda lei é para proteger a sociedade. Pensa ou não pensa? Então, pecado legalizado se torna algo bom para a sociedade.
Nos Estados Unidos, já tem lugares onde roubar até uma certa quantia não é mais crime. Califórnia. Já tem lugares onde você usar droga não é mais crime. Califórnia também. Deus é pai, hein, cara? Quem que é o governador desse lugar? Irmãos, pecado legalizado se torna para a sociedade. Muitos não entendem o que está acontecendo. Mas quanto mais a verdade é deturpada na sociedade, em nome de uma evolução social, mais aquilo que é bom está sendo destruído. E as pessoas estão sendo ensinadas, discipuladas a não obedecer o que é bom. A desobediência impera na sociedade. O pecado, irmãos, ele sempre será pecado. Uma vez uma mulher falou para o Alan, eu aconselhando ele acerca de namoro, e ela falou, não, mas teu pastor está errado. Ele, por quê? Porque a Bíblia é muito antiquada, os tempos mudaram. Quando ele falou isso para mim, eu falei, não estou acreditando. E ela vai na igreja evangélica. Só não vou falar igreja para não expor. A sociedade, irmãos, tem uma palavra chamada progressismo, evolução social. Tudo está em constante evolução. Mas tudo isso, na verdade, é uma mentira. Para poder distorcer os valores, mudar a base da sociedade e levar o ser humano a desobedecer aquilo que é bom. Levar o ser humano a ser falso e negligenciar a verdade. A sociedade está preparada e trabalhando para isso. Não te engane, tudo o que está acontecendo ao teu redor, isso não é teoria da conspiração, isso é fato, é só observar. É para tu desobedecer o que é bom. Na Europa, eu tenho um pastor amigo lá, em Portugal, que ele falou que até falar meu Deus, como força de expressão, já está sendo rejeitado pelas pessoas. Porque sente que é uma imposição. Por quê? Porque estão querendo legalizar a desobediência. Agora, deixa eu te falar algo. Por que a gente vive numa era de desobediência? Porque pais desobedientes geram filhos desobedientes. Pais desobedientes geram filhos desobedientes. Muitos pais sequer casaram. Muitos pais negligenciam a sabedoria e a verdade descaradamente. Só que eles não perceberam que eles estavam ensinando algo para os filhos dele. Muitos pais se separaram por um bocado de dinheiro. Muitos pais se separaram por causa de uma prostituta. Muitos pais se separaram e negligenciaram a aliança de casamento por causa de uma ira incontida ou de uma infantilidade. De não deixar ser tocado ou ser transformado. E ensinaram toda uma geração a desobedecerem aquilo que é correto. E hoje nós vivemos no meio de uma geração que não compreende mais o que é obediência. Você pode perceber, irmãos, eu te desafio, pega 10 pessoas que não sejam dessa igreja aqui, pode ser até de outras, e pergunta para elas assim, ó, fala sobre obediência. Elas vão ficar assim, não. Fala sobre submissão. Não, isso não. Eu obedeço só a Deus. Obediência requer relacionamento. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Se você não tem um conceito correto de obediência, o porquê e quem tu está obedecendo, você não entende o porquê tu deve obedecer. E tu vai achar que liberdade é não obedecer. Eu já estou quase terminando esse pensamento. Eu sei que é uma aula um pouco mais complexa, mas vai fundo onde eu estou apontando. A obediência, ela gera fruto. Presta atenção. Por que a obediência tem que ter relacionamento? A obediência, ela gera fruto. O problema é que muitas pessoas não vê a consequência da obediência. Elas veem o problema de obedecer. Elas veem a obediência como lei. Só que a questão é que a gente precisa entender o que a obediência aponta. 100% das pessoas que são minhas ovelhas, todos vocês estão aqui,
100% um dia estranhar uma direção que eu dei. Foi uma direção que para mim é uma coisa mais simples, porque está na palavra, mas a pessoa que recebe cai rasgando. Eu não vou obedecer, porque não consegue ver um fruto. O que tu está querendo falar, pastor? É muito simples. A obediência, muito antes de ela ser uma lei, ela tem um fruto, uma promessa. Se você a cumprir, tu vai chegar em algo. Então você chega no final de uma rua e tem uma placa dizendo, abismo, não pule. Você pode decidir obedecer a placa. Ou você pode olhar a placa e falar assim, isso aqui é lei. A lei é do Antigo Testamento. Isso é lei, isso não. Agora Jesus é graça, eu vou pular. E aí pula, aí cai no abismo e morre. Se quebra todo lá embaixo. Porque não entendeu que a obediência ela não veio para te destruir. Muitos acham que a lei é para te destruir, e a lei não é para isso. A lei é para te mostrar o caminho que você não deve fazer, ou o caminho errado que você está fazendo. Ah, mas até eu vim para a igreja não me senti errado. É claro, tu não via a tua própria miséria. Mas agora que tu veio, tu começou a ver. E agora? Agora sai desse caminho. Porque a lei, ela não é para te destruir. A lei, ela guarda esse conceito. Aí tu vai ficar apaixonado. Sabe, o Daniel sempre chegava para mim e falava, eu não conheço ninguém que é mais fissurado por princípios bíblicos do que o Diogo. Ele sempre falava isso. Porque quando eu entendi, irmãos, que a lei, ela não é para me destruir, mas que a obediência, ela é para me proteger da autodestruição, eu passei a ficar apaixonado pela lei. E eu entendi que a lei é a cruz. Todo mundo está livre até ter que obedecer a alguém. Quando você tem que obedecer a alguém, tu se sente preso. E aquela prisão parece que vai te matar. Mas na verdade, aquela prisão da obediência verdadeira, ela te livra das trevas. Eu estou falando da obediência ao Senhor. Agora, muitos aceitam a obediência teórica. Eu obedeço a Deus, somente a Deus, só que não manifesta na prática. Hebreus capítulo 13, 17 diz, obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Veja bem, a palavra de Deus diz, submetam-se aos líderes. Só que você, líder, não se submete. Só que daí você se torna um líder. Sabe qual que vai ser o teu maior problema? As pessoas não vão te ouvir. Não vão se submeter. Não vão trabalhar contigo. Por quê? Porque pais desobedientes geram filhos desobedientes. Se você nunca obedecer ninguém, nunca te obedecerão. Porque tu ensinaste o caminho da rebeldia. Tu só gera aquilo que tu é. Por isso que eu não acredito em evangelho sem pastor. Perdão, eu não acredito que existe pastor sem pastor. Porque pastor que não precisa obedecer ninguém, não tem autoridade para que as pessoas obedeçam a ele. Porque tu só gera aquilo que tu é. Por isso que tem muitos filhos que não obedecem os pais. Porque eles não veem na vida dos pais o destino. Antes de um filho obedecer ao pai, o pai tem que obedecer a Deus. E para o pai obedecer a Deus, ele está obedecendo uma autoridade espiritual. Presta atenção nisso. Filhos que os pais não têm propósito, eles não têm destino. Ou filhos que os pais não têm destino, que eles não estão indo para lugar nenhum, eles não têm propósito. Por isso que a juventude de hoje está corrompida. Tu vê os rapazes de 15, 16, 17 anos, tudo com crise de identidade. Porque por um momento da vida, os pais não obedeceram ninguém, e eles não mostraram para os filhos que eles deveriam obedecer. E naquele momento eles perderam a visão. Porque sem obediência não há direção. Se você viver solto e largado, sem obedecer nada, você não vai ter direção. Pois pais sem destinos geram filhos sem propósito. Agora, abre comigo em Romanos capítulo 1 e eu vou finalizar esse tema. Romanos capítulo 1, verso 25, depois de Atos.
Olha o que diz. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até das suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando do uso natural de mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo estava falando de um regime de governo, onde todos os princípios já estavam deturpados, aonde o pecado virou lei. Irmãos, toda vez, escuta o que eu estou falando, na palavra de Deus, quando o pecado é legalizado, o juízo vem. Aí eu te pergunto, em quantas nações o pecado está sendo legalizado? Talvez em todas. O juízo de Deus está chegando. Homens que se entregaram à desobediência, a tal ponto, está aqui, ó. Ah, mas homem como é tão bonito? É bonito até começar os homicídios, as manipulações, porque quando a verdade é distorcida, e você pega uma carência emocional e legaliza ela como sendo boa, você pega todos os outros princípios da verdade e joga no lixo. E você começa a causar um problema territorial. Pecado de imoralidade fere a terra. Terra ferida é terra podre, pobre. A África é linda até ter pessoas. Aonde a África tem pessoas é miserável. Por quê? Porque lá a poligamia reina, homossexualismo reina, lesbianismo reina. Não tem a obediência divina para que as pessoas possam andar. Porque a lei protege o homem da sua autodestruição. A obediência é isso. Como eu faço, pastor, para entrar na obediência? A revelação da cruz, ela te traz o arrependimento, e o arrependimento te leva ao Senhor. Sem você não se arrepender dos teus pecados e decidir andar debaixo da direção da cruz, você não vence a desobediência. Se você não vê o prêmio da obediência, você não vence a desobediência. A gente só vence a desobediência quando vemos a promessa de Deus. E ninguém tem a revelação de quem é Deus se não obedece a Deus. Porque Deus só revela os seus segredos para aqueles que o temem. Então a obediência no reino de Deus é o fundamento. Sem obediência não existe reino de Deus. O homem natural, ele é naturalmente desobediente. O homem espiritual, ele é naturalmente obediente à palavra do Senhor. Quanto mais próximo nós estamos da palavra do Senhor, mais distante nós estamos da desobediência ao Senhor. Quanto mais distante estamos da palavra, mais desobediente nós somos. É simples, irmãos. Pessoas que se aproximam de mim enquanto pastor e são obedientes, é porque estão se aproximando de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o teu filho, para quem é pai aqui, chega para ti e fala, filho, tu não pode subir ali porque tu vai quebrar aquilo ali. E nós vamos ficar sem. Se ele te obedecer, você entende que ele está se tornando bom. Porque ele está próximo de Deus. Se ele te desobedecer, é porque ele está se tornando mal e ele está afastado de Deus. Porque a obediência define. A obediência verdadeira define
é definida pelo teu caráter. Se tu tem coração duro ou não tem coração duro. Se você é rebelde ou você não é rebelde. Agora, quem busca as coisas de Deus e obedece, conhecerão a Deus. Mas quem não obedece, perdão, quem só busca as coisas que Deus pode fazer, conhecerão os feitos de Deus. Mas quem busca obedecer a Deus, conhecerão a Deus. Presta atenção nessa frase. Quem busca o que Deus pode fazer, conhecerão os feitos de Deus na terra. Muitas vezes eu me perguntava, Senhor, por que eu já vi ministérios grandes, onde mais de 20 pessoas de cadeira de rodas se levantarem em um culto, mas eu sei que aquele pastor que pregou está podre? O Senhor um dia me respondeu essa crise. Muitos estão apontando para mim na terra, porque eles buscam os meus feitos, os meus milagres. Só que eles não me revelam, eles apontam para mim. E muitos estão me revelando na terra. Esses são os que me obedecem. Muitos operam sinais, mas esses nos céus não entrarão junto comigo. Eu falarei, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas muitos que me obedecem são pais como eu sou pai, e no dia vai entrar dentro do céu, junto comigo. Porque o céu é um ambiente de pais e filhos, não um ambiente daqueles que fazem sinais e maravilhas. Porque aqueles que buscam a Deus de verdade, obedecem ao Senhor. Muitos apontam, muitos revelam. Quando eu sonhava em passar o terno para todo mundo cair na glória, eu ainda não conhecia o Deus manifesto. Eu queria apontar para a glória de Deus, eu queria ser o evangelista que revelava a Deus. Mas um dia eu descobri que Deus podia habitar dentro de mim, eu podia me tornar igual a Ele, e que passar o terno era só um detalhe. Porque o amor era muito maior do que isso. E eu comecei a mudar minha concepção de evangelho, de sinais e maravilhas e evangelista, para pais e filhos. E eu entendi que tudo isso é submisso a ser pai e filho. Isso é o que é obediência. Agora, pastor, como que as pessoas podem deturpar a obediência? Agora eu vou terminar nisso daqui. Existe uma coisa chamada ética. Estava falando hoje com o Daniel acerca disso. A palavra ética vem de ethos. E o que é isso? Eu vou tentar falar de forma bem resumida. São princípios e valores aprovados ou estabelecidos em uma cultura. É a forma correta de você ser segundo uma cultura. É os princípios, é os valores que uma cultura tem. Agora, quando nós temos clareza nos princípios em que nós carregamos, nós decidimos ações a partir daquilo. Por que muitas pessoas não conseguem obedecer? Porque os princípios e os valores que elas têm dizem que elas não devem. Quando eu fui na África, quando eu falava de Jesus, todo mundo aceitava. Mas quando eu dizia que Jesus era o único caminho, que eles tinham que largar os outros deuses, eles me rejeitavam. Por quê? Porque eles não têm problema em ter vários deuses. A cultura deles ensina isso. Mas eles têm problema de ter um só Deus. Aí é um problema, porque eles vão ter que arrumar briga com todo mundo. Porque todos eles têm muitos deuses. Então eles não aceitam isso com facilidade. Mas a ética deles diz isso, o conjunto de princípios e valores deles dizem isso. Agora, por isso que um homem não pode confiar no próprio coração. Eu vou obedecer o meu instinto. E se o teu instinto foi formado por um conjunto de valores distorcidos? Aqui é que começa todo o problema. Agora, Ezequiel 44, 23. Eu estou falando para líderes. Ezequiel 44, 23. Um dia, eu estava dentro da minha lan house, uma das maiores de Santa Catarina. Tudo ficou distante. Nós tínhamos muito dinheiro, mais de 200 mil reais em patrimônio. E o Senhor me deu essa palavra aqui, ó, Ezequiel 44, 23. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro
e o puro. Ética cristã, ética divina. Existe um conjunto de valores e princípios que o Senhor quer estabelecer na terra. Ele vai ensinar algo que é santo e algo que é profano, algo que é puro e algo que é impuro. Existe uma linha de valores e princípios que vem dos céus. Existe uma cultura, tanto é que o nome desse ministério não era para ser Casa de Oração Apostólica. O nome desse ministério era para ser Cultura do Reino, por causa desse versículo. Mas sabe por que não foi? Porque já tem uma Cultura do Reino no Brasil. E aí eu fui orar. E aí um dia o Senhor falou comigo, a minha casa será chamada Casa de Oração Apostólica. Perdão, Casa de Oração para Todos os Povos. Apostólico foi nós que botamos. Então, irmãos, existe, Hebreus capítulo 5, verso 14, deixa eu selar com esse verso também, já que a gente falou tanto de Hebreus 5, 14. Olha o que diz. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O bem e o mal não é definido pela cidade que você vive, não é a tradição alemã, não é a tradição italiana, não é a tradição brasileira, não é a tradição gaúcha, né, do Rio Grande. Ou gaúcho, vocês são do Rio Grande? Não. Não, né? É daqui, né? Mas tu tem cara de gaúcho. Ah, é Lages. Os lagianos são quase gaúchos. Não? Mas tu deve ter alguma ligação lá. Tem alguma coisa. Ou do Pará, ou lá do Nordeste. O povo do Nordeste tá tudo para a esquerda aqui, ó. Tudo para a esquerda, ó. Vitória, o Mário, o Wander. Mas glória a Deus. Não é a cultura de vocês, irmãos. Nem a minha, que é de Blumenau. Ou a do Daniel, que é do Paraná. Eita, Jesus. Ainda bem que no áudio não aparece o que o Daniel falou. Mas, irmãos, os padrões éticos nossos, eles são definidos pelos céus. E o que os céus falam? Não é o que tu sente, irmão ou irmã. Não é o que vocês sentem. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto e enganoso. Não é o que tu sente. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como eu vos amei. Padrão. Princípios e valores do reino de Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e o teu próximo como eu vos amei. Tudo tem que partir daí. Se não tiver ligado com isso, você não está na escala de valores do Senhor. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais que o mundo todo. O que tu faz com essa palavra? O que tu faz com essa palavra? Se uma alma vale mais que o mundo todo, o que tu faz com as almas que estão ao teu redor? Tu fica feliz que o protagonista do filme venceu, mas morreu 1 milhão ao redor dele. Nós somos doutrinados a isso. O que importa é o protagonista vencer, o resto pode tudo morrer. E olha que eu vi 20 vezes Rambo, irmãos. Eu sei do que eu estou falando, eu fui doutrinado por esse filme. 20 vezes só o 1, né? Tirando o 2, o 3, 4, 5. O protagonista tinha que vencer. Por quê? Porque nós nos identificamos e queremos que nós vencemos, enquanto todo mundo pode morrer. E a história deles a gente não sabe nem o nome. Mas uma vida vale mais que o mundo todo, não é a do protagonista. Só que nós somos ensinados a desvalorizar as vidas pelos próprios filmes que nós vemos. Porque o conjunto de valores da terra está deturpado. Se as pessoas conseguem criar uma cultura, uma base de uma cultura distorcida, e aponta para ti sendo o certo e o bom, acabou. Nos Estados Unidos, existem pessoas que já têm a consciência de que abortar é bom. Por quê? Porque mudaram os valores. Se muda os valores, tu muda a forma de obedecer. Se tu muda a forma de obedecer, tu faz que o mal vira bom.
Por isso que a grande guerra na sociedade não é com tanque de guerra e bomba. É com um livro, um papel e uma caneta. Porque se tu muda a cultura de uma sociedade, você muda a forma de ela pensar. Você muda o foco da busca e a escala de valores. Hoje, uma pessoa entende que pode abortar no ventre. Mas se matar um animal no ventre dá problema. Mas um bebê pode, porque a mãe tem escolha. Porque se muda o conjunto de valores, tu muda a obediência. Daqui a pouco estarão dizendo que isso aqui é um crime. Porque isso aqui é um conjunto de valores e princípios que muitos vão querer destruir. Porque vai contra aquilo que querem que seja o pecado. O conjunto da ética, a ética é um conjunto de princípios e valores. Nós temos que entender que tudo isso que o mundo fala, revolução da sociedade, a evolução, o progressismo, é tudo uma ferramenta para destruir aquilo que é puro, porque não há mais nada puro do que já foi estabelecido. A sociedade pode evoluir, mas se um canibal comia com a mão e agora come de garfo e faca, ele continua sendo canibal. O princípio é o mesmo. Mas hoje estão querendo dizer, até o estuprador, eles estão querendo, muitas pessoas já existem querendo fazer que não, o estupro não é crime. Na verdade, já foi tocado, o estupro antes, ele tinha muitos anos de pena, hoje já não tem mais. Porque qualquer tipo de estupro é tido como estupro simples e acabou. Se alguém estupra uma pessoa, pode fazer o que quiser com ela, que vai ser o mesmo tempo de pena. A deputada falou aqui aquele dia para a gente. O que isso significa, irmãos? O conjunto de valores e princípios está sendo alterado. A Bíblia não está sendo mais a base da sociedade. Porque eu não sei se tu sabe, mas na Bíblia tem pena de morte. Se tivesse matado os corruptos do Brasil, nós não estaríamos aonde nós estamos. Porque muitas pessoas morreram na fila do hospital, porque tem homens roubando dinheiro delas. Aí chegam os cristãos que têm seus valores invertidos e falam que armamento é pecado. Porque estão apoiando políticos que dizem que armamento é pecado. Políticos que andam com 10 seguranças no lado deles. Por que armamento é pecado? É pecado porque podem nos proteger do Estado. Porque uma pessoa que quer matar outra pessoa, mata com uma faca ou com um porrete. Não é com uma arma. Conjuntos de valores e princípios alterados transformam a sociedade. Bandido que quer arma, consegue arma. Cidadão de bem que quer arma, é criminoso. Alterado. Então, se Satanás não consegue fazer você ser desobediente, ele vai mudar aquilo que tu deve obedecer, para que tu obedeça a coisa errada. E aí ele destruiu a sociedade. Mas toda vez que na Bíblia o pecado é legalizado, o juízo de Deus está próximo. Em Sodoma e Gomorra, Deus queimou. Porque chega um momento que não tem mais reversão. E a maldade se multiplica. E a destruição se multiplica. E Deus tem que dar um basta. O juízo de Deus está próximo. Eu quero deixar essa mensagem sobre integridade ou imagem projetada. Essência ou imagem. Obediência e ética cristã. Líderes precisam ter isso. Se vocês não tiverem, vocês não são nada. Eu não sou nada. Isso está acima de nós. Tudo deve partir daqui de dentro. Se tu quiser tomar uma decisão, parta daqui. Porque senão, inevitavelmente, o teu coração vai te enganar. E tu vai ser escravo dos prazeres dessa carne. E tu vai morrer. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Hoje foi uma palavra de cruz. Eu quero estar orando contigo. Nós terminamos o Ágapos no modelo que é o Ágapos, cruz. A cruz que penetra o coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pode finalizar.